Vamos começar com a correção da atividade sobre velocidade média. Estamos na página 147 do livro e respondendo a questão 5, que diz assim: para responder às perguntas, use as seguintes informações. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Uma hora equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, vejam bem. Se eu tenho essas informações, eu posso dizer que uma hora corresponde a 60 vezes 60, 3.600 segundos, certo? Para que eu preciso dessas informações? Para responder às transformações que a gente vai ter na letra A e na letra B. A letra A diz: um automóvel move-se a 72 km por hora. 72 km por hora. Essa é a velocidade do automóvel. Ele quer que a gente transforme, então, como expressa essa velocidade em metros por segundo? Eu já tinha colocado para vocês a formulinha de transformação, mas nós vamos fazer passo a passo aqui. Utilizando as informações anteriores, 72 quilômetros em uma hora, né, por hora, uma hora, a velocidade, eu posso dizer que 72 quilômetros corresponde a 72 mil metros. E uma hora corresponde a 3.600 segundos. Fazendo as simplificações, ó, a gente pode cortar 2 zeros de cada um, porque os dois têm zero. 720 dividido para 36 vai dar 20 metros por segundo. Como a gente faz isso aqui direto, professora? Muito bem. Se eu quero transformar quilômetro por hora em metro por segundo, simplesmente eu vou pegar e dividir por 3,6. Como assim? Se eu tenho 3.600 e vou dividir por 1.000, então simplesmente vai dar 3,6. Agora, se eu tiver de quilômetro por hora, né, e quiser fazer a transformação contrária, aliás, se eu tiver metro por segundo e quiser transformar em quilômetro por hora, o que eu faço? Metro por segundo transformando em quilômetro por hora. Ao invés de dividir por 3,6, você vai multiplicar por 3,6. Simplesmente assim. Mas vamos à letra B, que diz assim: com o mesmo raciocínio, uma moto move-se a 54 km por hora. Então, a velocidade da moto é 54 km por hora. Como transformar essa velocidade em metros por segundo? Vamos fazer do mesmo jeito. Velocidade 54 km em uma hora. 54 quilômetros corresponde a 54.000 metros. Uma hora corresponde a 3.600 segundos, que eu estou transformando em metro por segundo. Fazendo as divisões, aqui vai dar 15 metros por segundo. Faça as continhas, viu, gente? Então, agora nós vamos para a questão 2, que no caso é a sexta questão, que diz assim: se você caminhar com uma velocidade constante de 1 metro por segundo, quantos quilômetros percorrerá em uma hora? Qual a sua velocidade expressa em quilômetros por hora? Muito bem, 1 metro por segundo. Ele quer saber isso aqui em uma hora. E quer saber também qual é a velocidade em quilômetro por hora. Vamos lá. 1 metro por segundo em uma hora, isso aqui vai corresponder, ó, uma hora tem quantos segundos? 3.600, então vai ser 3.600, né, metros em uma hora. Desse jeito, né? Aí ele pergunta, e como transformar em quilômetro por hora? A gente pode utilizar essa formulinha aqui, que eu falei para vocês, transformando. No caso aqui é 3.600 metros por segundo. Transformando em quilômetro por hora, a gente vai pegar 3.600, certo? E vamos transformar isso aqui em quilômetro por hora. Então, o que a gente vai fazer? Uma hora não tem 1.000? 1 quilômetro tem 1.000 metros, então eu divido aqui por 1.000. Isso é igual a 3,6 quilômetros por hora. Questão 7. Questão 7 diz assim:
Às 9h30, então 9h30, um automóvel passa pelo marco quilométrico a 340. Então, aqui vai ser 340, certo? 340. Aí ele diz, e às 11 horas, chega ao marco quilométrico de 445. O que a gente tem? A gente tem o momento que ele saiu, o momento que ele chegou. O quilômetro marcado na hora que saiu e o quilômetro marcado na hora que chegou. Utilizando as informações que a gente já tem anterior, aqui a gente consegue encontrar o tempo gasto e o espaço percorrido. Então, o ΔS e o ΔT. Como é que eu faço para achar o ΔS? Eu faço o espaço final menos o espaço inicial. Que é o meu espaço final? 445 menos 340. Que vai dar o quê? 5, 4 para 4, 0, 3 para 4, 1. Então, o ΔS vai ser 105 quilômetros. Agora, vamos ao ΔT. É o tempo final menos o tempo inicial. Quem é o tempo final? Que horas foi que ele parou? 11 horas. Menos. Que horas ele iniciou? 9h30. 9h30, 9h30, né? A gente utiliza aqui 9h30 para ficar mais fácil, 9,5. Que 9,5 é 9h30. Eu tenho 11 menos 9,5, quanto vai dar? 1,5 da hora. Então, 1h30, certo? Aqui, com essas informações, ele quer que a gente calcule a velocidade média. Então, vamos passar para o outro lado. Como calcular a velocidade média? Velocidade média é o espaço percorrido sobre o tempo gasto. Quanto é o espaço percorrido, o ΔS, que a gente achou? 105. E o tempo gasto, 1h30. Cuidado para não colocar aqui 30 minutos, para dar divisão, vai dar problema para você fazer a divisão. Melhor colocar desse jeito, tá bom? Então, aqui, 105 dividido por 1,5, vou fazer a continha aqui para vocês lembrarem. Pronto, olha aqui, gente, tem uma casa decimal. Para tirar essa vírgula, você acrescenta o zero aqui, então vai ser 105. Põe o zero aqui, fica 15. Aqui nós vamos dividir 105 por 15. Quando você divide 105 por 15, vai caber um 7. 7 vezes 5, 35, sobe um 3. 7 vezes 1, 7 mais 3, 10, dá 0 e põe um 0 aqui. Então, a minha velocidade média é 70 km por hora. E agora vamos à 8ª questão. Questão 8. Em uma estrada, um ônibus trafegou durante 2 horas. Então, o tempo, o ΔT, né, o tempo gasto, foram 2 horas. A velocidade média desse ônibus foi 80 km por hora. Velocidade média, 80 km por hora. Vai lendo e vai tirando os dados da questão. Durante mais 1 hora, então gastou mais 1 hora, né? Mais de um tempo de 1 hora, com a velocidade média de 75 km por hora. Então, mudou a velocidade para 75 km por hora. A pergunta é, qual é a distância percorrida pelo ônibus? Muito bem. Primeiro que a gente vai fazer, nós vamos encontrar a distância nesse trecho, depois a distância nesse trecho e somar as duas distâncias. Como assim? Ele andou esse trecho com essa velocidade e esse trecho com essa velocidade. Vamos chamar isso aqui de trecho 1, então espaço 1. E aqui trecho 2, espaço 2. Para o trecho 1, primeiro percurso dele, foi que ele fez. Ele tem, para encontrar o espaço eu preciso, ΔS, ΔT e velocidade média, certo? O espaço eu não sei, o tempo eu sei que são 2 horas e a velocidade média, 80 km por hora. Então, como é que a gente faz? Velocidade média é igual ao espaço percorrido sobre o tempo gasto. Quanto é a velocidade média? 80 km por hora. O espaço a gente não sabe, vamos descobrir agora. E o tempo a gente já tem que é 2.
Observe que aqui você não vai poder fazer a divisão, porque aqui você vai ter uma igualdade de fração e a incógnita está desse lado. Então, igualdade de fração a gente multiplica cruzado, faz uma regrinha de 3 básica. Delta S é igual a 80 vezes 2, 160 quilômetros por hora. Aliás, só quilômetros, né? Que é espaço, 160 quilômetros. Agora, observe o seguinte, esse aqui, esse 160 quilômetros foi do trecho 1. Vamos achar o do trecho 2. Trecho 2. Da mesma forma, eu preciso do espaço, o tempo e a velocidade média. O tempo aqui foi 1 hora. O espaço eu não sei o que a gente vai procurar. E a velocidade média foi 75 km por hora. O que a gente vai fazer? Do mesmo jeito, ó. Velocidade média é ΔS, ΔT. Espaço sobre o tempo. A velocidade média é 75. O espaço a gente não sabe, vamos descobrir. E o tempo que ele gastou foi 1 hora. Multiplica cruzado, ó, porque a incógnita está do outro lado. Esse espaço aqui foram 75 quilômetros. Muito bem. A questão quer saber qual foi o espaço que ele percorreu. Então, para achar o espaço, você vai pegar o espaço 1 e somar com o espaço 2. Então, vai ter o quê? 160 mais 75. 5, 6 mais 7, 13, 1 mais 1, 2. 235 quilômetros. Essa é a resposta. Tudo bem, galerinha? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.